Ô mulher, o que é o vídeo de hoje? Placa de vídeo barata. Placa de vídeo barata? Ainda existe isso? Vamos ver o que tem aqui. Uma R7 370, 260X, uma RX 550, 750 Ti, uma GT 1030. Mas tu tá de sacanagem comigo, mulher? Mulher, leva esse monitor aqui que é Full HD. Não vai dar para usar hoje. Vou ter que usar um monitor HD normal. Pega aquele monitor da avó lá, aquele monitor mais velhinho. Aquele lá é 720p, a gente consegue rodar melhor em HD normal com essas placas. Então tá, vamos botar aí cabo HDMI. Tá merda, não tem entrada de cabo HDMI esse monitor. Ô mulher, traz aquele cabo VGA. Cabo o quê? Que cabo VGA que tem o pontinho azul. A nossa primeira placa barata é a R9 370, ou R9 270, ou HD 7870. É isso mesmo, a AMD usou o mesmo chip desde a série HD até a série 300. O que acontece é que a variante mais comum no AliExpress hoje é baseada na HD 7850, que em tese seria a R7 370, mas no AliExpress é vendida como R9 370. Que confusão, né, pessoal? Então, presta atenção direitinho que agora eu vou explicar o que é cada uma, e com isso você vai conseguir evitar comprar uma placa capada. O que acontece é o seguinte, existem duas variantes desse chip. Uma tem 4 unidades computacionais desabilitadas, e esse é baseado na HD 7850, e a outra variante tem todas as unidades computacionais habilitadas, que é baseado na HD 7870. Mas como saber diferenciar elas? Os anúncios do AliExpress normalmente têm um print do GPU-Z. A versão com os seus desabilitados vai mostrar 1024 shaders, e a versão completa vai mostrar 1280 shaders. É bem difícil achar a versão completa lá, mas eu vou deixar alguns links para vocês na descrição do vídeo. Mas e por que existem placas capadas se é o mesmo chip? Bom, essa é uma prática bem comum na indústria de semicondutores, e ela ocorre normalmente por dois motivos. O primeiro é a qualidade do silício, e o segundo é simplesmente a segmentação do mercado. A combinação desses dois fatores é o que acaba tornando comum o reaproveitamento de chips para criar produtos diferentes. Apesar do design conceitual do chip ser o mesmo, pode-se dizer que na verdade nenhum chip é igual. Isso ocorre porque o processo de manufatura é bastante complexo. Nesse processo, é muito comum que exista o comprometimento de alguma parte do wafer. Esse comprometimento pode ser tanto catastrófico, onde um die inteiro é descartado, ou paramétrico. No primeiro caso, o chip não é funcional, e no segundo caso, ele não atinge as especificações necessárias. Quando um chip não atinge as especificações necessárias, parte dele pode ser desabilitada, ou pode-se usar uma frequência mais baixa, ou até mesmo a combinação dos dois. Isso cria um produto inferior, mas diminui o desperdício, e esse é o caso aqui com a 370 que tem os CUs desabilitados. Voltando para as especificações, vamos falar de arquitetura. Todas as placas que usam esse chip são baseadas no GCN 1.0, que não envelheceu tão bem como o vinho, que é o que dizem por aí. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais adiante. Na parte da memória, elas têm um barramento de 256 bits, o que é bem interessante, e a taxa de transferência das memórias depende do modelo, podendo ser de 4.800 ou 5.600 gigabits por segundo. A frequência de trabalho da GPU também varia conforme o modelo. A gente acabou usando 925 MHz, que é uma frequência intermediária entre todas as disponíveis. Elas vão de 860 até 975 MHz. As versões mais vendidas no AliExpress, remarcadas como R9 370, estão usando 860 MHz, que é bem abaixo da especificação das R9. Na verdade, a R9 370 do AliExpress tem as mesmas especificações da HD 7850 referência. É muito provável que essas placas, de fato, sejam uma HD 7850 com o nome alterado na BIOS, já que é o mesmo chip, mas soa como algo mais novo do que a série HD de 2012. As placas mais vendidas hoje no AliExpress são do modelo capado, e elas estão saindo na faixa de R$ 810 com o frete. O modelo não capado está saindo um pouquinho mais barato, na faixa de R$ 805. E o modelo com 2 GB fica na faixa de R$ 640 com o frete. Eu vou deixar o link para os modelos não capados na descrição do vídeo e também na planilha. A nossa próxima placa é uma que foi ressuscitada nos últimos tempos. É claro que eu estou falando da 750 Ti. Diferente do resto da série 700, que usa a arquitetura Kepler, a 750 Ti foi a primeira a usar Maxwell, que é a arquitetura da série 900 da NVIDIA. Trata-se de uma placa com 640 CUDA cores, onde a referência trabalha com um boost de 1085 MHz. Como as placas Maxwell eram muito boas de overclock, dificilmente se achavam placas com boost padrão. E a nossa placa da Zotac não é exceção, ela trabalha a 1189 MHz. O barramento de memória é de 128 bits e a frequência das memórias é de 5400 MHz. A nossa versão também é de 2 GB. E o preço da 750 Ti hoje no AliExpress fica em torno de R$ 680 para o modelo de 2 GB e R$ 870 para o modelo de 4 GB. Já no Brasil, o modelo de 2 GB tem aparecido na faixa de R$ 830.
A nossa próxima placa é a antiga concorrente direta da 750 Ti. E eu tô falando da R7 260X. Ou será que é a R7 360? Ou será que é a HD 7790? Lá vem chip requentado de novo. Mas dessa vez não tem erro. A melhor versão é a 260X e ponto final. A 7790 só saiu com 1 GB e a R7 360 tem 2 unidades computacionais desabilitadas. Então, o chip Bonner utiliza a arquitetura GCN2 e 896 Stream Processors. Eles são distribuídos em 14 unidades computacionais. A GPU trabalha a 1100 MHz e a memória em 6500 MHz. E por falar em memória, o barramento aqui é de 128 bits. São 4 chips de 512 MB. Originalmente, eu ia lançar o comparativo sem essa placa, mas o suporte ao Feature Set 12.0 do DirectX 12 me chamou a atenção. Isso porque a 270 ou 370, que em tese seria uma placa melhor, é baseado no GCN1, que só suporta até o Feature Set 11.1. E então, eu peguei a minha 260X que estava com problemas e mandei para a KingTech fazer o reparo. Eu tentei pagar, mas eles não aceitaram, então fica aí a minha propaganda para assistência deles. A placa voltou funcionando e bem limpinha. O preço de uma 260X hoje no AliExpress fica na faixa de R$ 640 com um frete. A nossa próxima placa é a RX 550. Ela conta com a arquitetura GCN4, que já tem diversas melhorias em relação à tesselação, que é o calcanhar de Aquiles da arquitetura GCN. Mas ainda assim, ela é uma placa bem fraca, tem apenas 512 Stream Processors em 8 unidades computacionais. A frequência de trabalho do boost é de 1183 MHz e as memórias ficam com a taxa de transferência de 7 GB por segundo. E sim, os gráficos integrados do Ryzen também têm 8 unidades computacionais, e eles são mais novos, eles usam a arquitetura GCN5. Mas o que eles não têm é a memória GDDR5, que faz com que a banda de memória seja quase o dobro, ela fica em 112 GB por segundo. A nossa 550 é a versão de 2 GB, assim como todas as outras placas. E por falar em gráficos integrados dos Ryzen, a nossa próxima GPU é a Vega 7 integrada, que acompanha tanto o Ryzen 5 4650G como o 5600G. Em ambos os casos, a GPU é a mesma, são 7 unidades computacionais da arquitetura GCN 5.1, totalizando 448 Stream Processors. Eles operam a 1900 MHz. A banda total de memória varia de acordo com a frequência da DDR4 usada no sistema. E acho que não precisava mencionar, mas é óbvio que a gente usou 2 módulos em Dual Channel para maximizar a banda de memória. O kit usado é o que recomendamos já diversas vezes aqui no canal, o Ballistix 3000 MHz CAS15, que vem equipado com os chips Micron E-Die. Fizemos 2 configurações. No primeiro caso, aplicamos apenas o XMP de 3000 MHz com CAS15 e no segundo fizemos um overclock de 4000 MHz com CAS16, que normalmente é bem fácil de fazer nesses chips com uma placa-mãe adequada. Com o Dual Channel, a banda de memória fica respectivamente em 48 GB por segundo e 64 GB por segundo. O preço do 4650G hoje é de R$ 1.199 na Terabyte. Estamos usando ele em conjunto com a placa-mãe mais barata que a gente conseguiu achar que subisse bem a memória. Ela é a MSI B450M Pro M2 Max. Foi comprada por R$ 399 em promoção na Terabyte. E guardamos o melhor para o último. Temos aqui a temida GT 1030. Supreme Victory! Essa é a única placa da linha GT que eu já vi sendo recomendada para jogos. Trata-se de um chip pequeno da arquitetura Pascal. São apenas 384 CUDA cores que trabalham num barramento de 64 bits. A memória GDDR5 fica em 6 GB por segundo, totalizando uma banda de 48 GB por segundo, que é o mesmo que os gráficos integrados do Ryzen, com a memória DDR4 em 3000 MHz. Agora imagine o horror que não deve ser a versão DDR4 dessa placa. Fiquem longe. E agora vamos conhecer a performance de cada uma dessas placas. Eu fiz testes em 7 jogos diferentes e os resultados com certeza foram os mais interessantes e variados que eu já vi até hoje em todos esses anos testando o hardware. Portanto, fique aí e preste atenção, principalmente se você quer comprar uma placa, porque é melhor não fazer burrada. Vamos começar com o caso mais curioso, que foi o que me levou a buscar o reparo da R7 260X, o Assassin's Creed Valhalla. Esse jogo não roda em GPUs que não tem suporte ao Feature Set 12.0 do DirectX 12. Não adianta ter só suporte ao DirectX 12, ele precisa suporte ao Feature Set 12.0. A 750 Ti suporta apenas 11.0 e a 270 ou 370 apenas 11.1. Ou seja, nenhuma dessas duas placas sequer abre o jogo. Então, preste atenção nos canais fakes de testes de jogos, pois muitos mostram resultados dessas placas no Valhalla, mas elas definitivamente não rodam esse jogo. Aqui a gente vê os gráficos integrados em estoque, num empate técnico com a R7 260X.
A 550 fica significantemente atrás e a GT 1030 simplesmente não tem condições, não tem como jogar nem mesmo em 720p. Outro exemplo que não parece ter envelhecido muito bem é a 750 Ti, da arquitetura Maxwell. Ela era uma concorrente direta da 260X na época e normalmente até ganhava dela nos games que usavam DirectX 11. Mas agora os tempos são outros e as APIs são mais modernas. Com isso, a 260X entrega incríveis 46% a mais de performance. Essa sim, podemos dizer que envelheceu bem como vinho. E agora, vamos mostrar justamente o oposto. Voltando o tempo, para 2015, em um jogo que usa DirectX 11, o GTA V. Esse é o único jogo que eu testei em Full HD e no alto, porque todas as placas cuspiram FPS aqui. E então, vemos o que na teoria seria mais esperado, que a 270 batesse facilmente as outras placas por ser bastante superior no papel. E realmente, ela domina sem contestação. Já a 750 Ti tem a performance acima da 260X, que era o esperado na época. E o gráfico integrado se sai muito mal. Em estoque, ele é o pior resultado, perdendo até para a GT 1030. Mas agora, vamos voltar para o futuro e fazer o contraste. No Forza Horizon 4, o resultado é totalmente diferente. O gráfico integrado, mesmo em estoque, simplesmente destrói todas as placas testadas. E o mais surpreendente é o quão mal a 370 se saiu aqui. Ela apanhou até da GT 1030. E o resultado foi tão bizarro que eu pedi para confirmar com o Scander Souza. Ele gentilmente fez o teste e confirmou. A 370 perde até da GT 1030 no Forza em 720p, com o gráfico no médio e a textura no baixo. É algo que eu nunca ia imaginar. Vamos passar agora para o Cyberpunk 2077, onde os resultados parecem fazer um pouco mais sentido. Aqui, a performance da 260X ainda chama atenção. Mais uma vez ela bate a 370, mas com uma margem menor, de 12%. Já a 750 Ti supera a 550, que normalmente é o esperado. E a GT 1030 fica na lanterna, que não é nenhuma surpresa. O próximo teste é o Shadow of the Tomb Raider, que fica num cenário parecido com o do Cyberpunk, mas com a principal diferença sendo que o gráfico integrado normalmente se sai muito mal nesse teste. E por isso, a 260X acaba liderando o placar com uma média de 41,8 frames por segundo. Para encerrar a bateria, temos um teste que eu não sei se eu considero muito válido, já que o Resident Evil Village castiga muito as placas de 2 GB e a parte que eu decidi testar é uma das que usa bastante memória. De todo modo, o resultado não é tão diferente do resto. Na parte das GPUs, temos a 260X à frente, seguido pela 370, depois a 750 Ti, a RX 550 e a GT 1030. O gráfico integrado da Vega 7 acaba levando o troféu, mas eu considero que isso seja pelo fato de não ter o problema do limite da VRAM, já que ele faz um swap entre a RAM do próprio sistema e não fica restringido como as placas de 2 GB. Então pessoal, colocamos aí diversos testes para ajudar vocês a escolherem a melhor placa barata. Vou passar rapidinho por cada uma delas, olhando seus pontos positivos e negativos. Começando com a 260X, a gente tem uma placa que envelheceu relativamente bem, que tem a melhor performance entre as placas baratas nos jogos modernos e que ela é adequada para 720p. Os pontos negativos, ela é difícil de achar, até mesmo no AliExpress está aparecendo cada vez menos. Existem modelos de apenas 1 ou 2 GB, não tendo 4 GB, o que limita bastante o uso de texturas com boa qualidade ou até mesmo rodar bem alguns jogos que exigem mais VRAM. Passando para o gráfico integrado do Ryzen 5 4650G ou 5600G, a gente tem como positivo uma performance muito boa em jogos modernos, principalmente com overclock. Ela ficou no topo em quase todos os testes, perdendo apenas 2 vezes, uma para 260X no Shadow of the Tomb Raider e outra para 370 no GTA V. E o fato de ter a memória compartilhada, que acaba eliminando o problema de falta de VRAM. Já nos pontos negativos, temos que esse setup só vale realmente a pena para quem está montando um PC novo. Isso vai trazer um maior custo, se bem que na verdade você está comprando um processador muito bom junto e uma plataforma atual. Mas mesmo assim, o ticket de entrada é bem mais alto do que alguém que só quer espetar uma placa barata no PC que já tem. Passando agora para 270 ou 370, nos pontos positivos temos uma performance muito boa em jogos antigos e a existência de um modelo de 4 GB que permite usar texturas de melhor qualidade. Nos negativos temos que ela envelheceu mal, principalmente nos jogos DirectX 12 e Vulkan, onde ficou atrás da 260X e por vezes nem conseguiu abrir os jogos como Valhalla. Consumo elevado de energia também, sendo que os modelos com a melhor performance, onde todos os shaders estão habilitados, precisam de 2 conectores de 6 pinos PCI Express. Já na 750 Ti, temos como positivo que a maioria dos modelos não precisa de alimentação externa, ou seja, eles rodam direto com a energia do slot PCI Express. Ela também tem uma performance ok em jogos mais antigos. Nos pontos negativos, temos o fato de não ter uma performance muito boa nos jogos modernos, não conseguindo sequer abrir o Assassin's Creed Valhalla. Passando para a RX 550, a gente tem como positivo que, mais uma vez, é uma placa que não precisa de energia externa, ou seja, ela roda direto com a alimentação do PCI Express. Ela consegue pelo menos abrir os jogos atuais por ser mais nova. Ela também se encontra facilmente em qualquer loja no Brasil ou lá fora.
Já nos pontos negativos, a gente tem a performance, que deixa bastante a desejar. E agora vamos para a famosa GT 1030. Como positivo, ela tem o consumo, que é o mais baixo entre todas as GPUs testadas, e junto com isso também tem o fato de não precisar usar um conector externo de energia. Já nos pontos negativos, que ela sem dúvida alguma é a pior placa entre todas que nós testamos quando o assunto é performance. Ela vai rodar apenas jogos bem leves. Bom, agora vocês já têm bastante informação para decidir a placa que serve melhor para vocês. Mas se vocês quiserem saber a minha opinião, eu acho o seguinte. Se você não tem um PC e vai começar do zero hoje, pegue o gráfico integrado do Ryzen. O kit 4650G com as Ballistics que eu usei é o que eu considero o melhor custo-benefício. Tem um link para uma planilha na descrição que tem todo o setup usado aqui. Agora, se você já tem um PC velho e só quer uma placa de vídeo, uma 260X usada é a melhor opção. Hoje, em fevereiro de 2022, ela tem aparecido na faixa de R$600 no AliExpress. Mas cuidem para não pegar um modelo de 1GB que não serve para nada. O link para as melhores versões vão estar na planilha que eu botei na descrição. E finalmente, se você tem medo de comprar lá fora, infelizmente a RX 550 é o que sobra para comprar aqui no Brasil. É melhor que a GT 1030 e normalmente tem uma performance parecida com a 750 Ti. Mas infelizmente eu não recomendo a 750 Ti simplesmente pelo fato de ela não conseguir ver jogos modernos, como também o Assassin's Creed Valhalla. Então tá pessoal, na descrição do vídeo tem um link para uma planilha que tem todas essas placas testadas. Até mais algumas opções existem lá. Eu procurei os melhores preços e coloquei 3 links para cada modelo. Se você comprar pelo link, ainda ajuda o canal e o preço para vocês vai ser o mesmo. Não se esqueçam também de se inscrever no canal, caso não sejam inscritos, e ativem o sininho lá, porque são muitos poucos vídeos. Ano passado foram só 2, então quando eu trago alguma coisa, eu procuro fazer uma coisa de qualidade. Para curtir mais maluquice do Casual Gamers, entra lá no Twitch e segue a gente, Casual Gamers Brasil. A cada novo seguidor, um Xbox pega fogo. E para acompanhar os nossos testes na íntegra, já editados, sigam também o nosso canal aqui no YouTube, Casual Game Test e Benchmark. Se vocês curtiram o vídeo e querem ver mais vídeos assim, inscreva-se no canal, toquem o sino e cliquem naquele like. Se acharam uma bosta, mandem ver no dislike, xinguem nos comentários e vão reclamar no Twitter. Para quem quiser ajudar o canal e ganhar acesso a conteúdo exclusivo, grupo de WhatsApp e outras coisas maneiras, torne-se um membro e contribua com o nosso trabalho. Valeu pessoal, até a próxima!